Vamos começar nosso treinamento de hoje estabelecendo as regras do jogo. Regra número 1. Deixar claro o que é off. Off quer dizer que seu nome não sairá como fonte da informação. Regra número 2. O jornalista está lá no gol. Mas nunca deixe que ele saiba suas informações pessoais. Qual é a próxima regra? Dar respostas curtas e objetivas. Por quê? Porque com respostas curtas há uma chance menor de que a mensagem publicada esteja errada. E não esqueça, o jornalista deve formular perguntas e não fazer afirmações. Você está em uma entrevista e não num debate. O que é combinado com o jornalista quase sempre é cumprido. Mas não se esqueça de confirmar se tudo foi compreendido. Calma, rapaz! Jamais faça gestos comprometedores e cuidado com os tiques. Nunca coloque a mão no microfone. E o mais importante, cuidado com o que você diz. As palavras podem te comprometer. Hoje em dia há muita dificuldade de comunicação entre a fonte e o jornalista. Normalmente a fonte passa notícias inexatas ou incompletas que pode comprometer a empresa. Caso você queira passar notícias positivas, você tem que entender que nem tudo é do interesse do jornalista. As notícias podem ser passadas via telefone, entrevistas ou e-mail, que é o mais simples. Caso você queira enviar notícias negativas, a empresa tem que contornar a situação, porém, nunca fugir. Temos algumas dicas para você ter um bom relacionamento com o seu jornalista. Procure ser franco, conciso, objetivo e exato, e tenha proatividade também na hora de passar as informações para o jornalista. Esteja preparado, procure saber antes sobre o assunto e ter clareza nas informações na hora de passar para o jornalista. Tá. Seja uma boa fonte, esteja disponível e facilite o acesso do jornalista. Procure fazer a entrevista dentro da sua empresa, aproveitando assim para passar uma boa imagem e também fazer uma autopropaganda. Atente-se sempre ao tema em pauta. Se possível, exemplifique. Evite linguagem técnica e jargões. Se você não tiver informação, lembre-se de disponibilizar depois, até porque o jornalista tem os seus próprios prazos. Cuidado na hora de se vestir para uma entrevista. Roupas e acessórios muito chamativos podem prejudicar a sua imagem. É importante lembrar que erros acontecem, mas é de responsabilidade do assessor avaliá-los para que não ocorra novamente. Olá! Você sabia que o dinamismo do universo digital e as suas inovações podem gerar insegurança para os assessorados quando eles recebem um chamado para uma entrevista pela internet? A melhor maneira para se sair bem é simular e praticar as possíveis ações desse veículo, além de conhecer bem o assunto que será tratado. Com as dicas que daremos hoje, sua mensagem será passada de forma eficaz e você irá construir uma imagem positiva diante dos espectadores. O jornalista pode entrar em contato por e-mail, por isso não deixe de respondê-lo, pois o imediatismo da internet requer respostas rápidas. Algumas ferramentas de vídeo, como a TweetCam via Twitter e o Hangouts via Google Plus e Skype, exigem que alguns detalhes sejam observados na hora de conceder uma entrevista online. Mantenha barba, cabelo e roupa alinhados. Evite cores berrantes, estampas chamativas, acessórios muito grandes e decotes profundos. Esses são alguns fatores que irão expressar a atenção do seu público, e com certeza não é isso que queremos. Apesar da internet ser uma mídia mais acessível e descontraída, você não vai querer fazer feio quando estiver no ar, não é? A linguagem deve ser clara e objetiva. Evite termos técnicos. Nem o repórter nem o público são especialistas no seu assunto. Mas nem por isso você pode usar gírias e chavões. A sua entrevista deve ser como um bate-papo, natural e entusiasmante. A internet é um meio novo e pode ser muito bem aproveitado da maneira correta. Essas foram algumas dicas para você se sair bem numa entrevista online. A entrevista é o modo mais efetivo de estabelecer o relacionamento entre as empresas e a imprensa. Tudo começa na imagem. Uma boa aparência transmite credibilidade. Quando for entrevistado, você deve tomar os seguintes cuidados. Procure utilizar roupas que representem a sua empresa, levando em consideração o local da entrevista e o assunto abordado.
Não é de bom tom deixar tatuagens e piercings visíveis para não parecer muito informal, nem usar roupa suada ou amassada, nem óculos de sol ou fone de ouvido, pois eles dão um ar de desinteresse. Você pode utilizar acessórios, desde que não sejam muito grandes e nem muito barulhentos, para não dispersar a atenção. É importante que a sua roupa seja similar à que você utilizaria para ir ao trabalho, já que você deve causar uma impressão real. Um dos maiores incômodos para o jornalista é quando o entrevistado enrola para responder as perguntas. Evite rodeios e responda apenas o que o entrevistador lhe perguntar. Prepare-se para entrevistas direcionadas para a mídia impressas. Essas são sempre mais detalhadas, por isso podem levar mais tempo do que outras mídias. Caso a entrevista não seja realizada pessoalmente, mande e-mail, converse por Skype ou até mesmo por telefone. Cuide sempre da deadline do jornalista. Em conversas informais com o jornalista, tome cuidado para passar algumas informações que você não queira que saia no impresso. Evite constrangimentos e passe apenas informações de interesse público. Sempre antes da entrevista começar, procure saber qual assunto será tratado para ter em mãos dados precisos sobre o tema. Nunca exige uma editoria específica para que a sua entrevista seja publicada. Fique atento com os prazos e lembre-se que cada veículo impresso tem suas particularidades. Afinal, um bom relacionamento com a mídia é imprescindível para manter uma boa imagem pública.